É isso aí, galera. Hoje eu quero falar com vocês sobre como a gente tomar atitudes mais assertivas na vida, atitudes certas no momento certo, aí talvez, né? Quem sabe com mais sabedoria a gente consegue também realizar atitudes mais assertivas do que, né, a gente está às vezes sempre errando, né? Vira e mexe, o ser humano ele passa por dificuldades, por problemas. E muitas das vezes que a gente passa por problemas, geralmente nós também somos os causadores dos nossos maiores problemas. Não sei se já parou para pensar nisso, mas muitos dos problemas que a gente está enfrentando hoje, no presente, são questões que a gente acabou criando para nós lá no passado, né? São às vezes más escolhas que a gente fez no passado e agora vieram a culminar com um problemão no teu presente. Pois é, isso acontece também. Mas olha só que interessante, né? Você já viu aqueles tipos de pessoas que sempre escolhem o errado, não é verdade? Já parou para perceber? Tem umas pessoas assim que não sei, né? Parece que nasceu assim virado avesso, né? Gente, olha, né? Tem gente que se enrola com tudo que vai fazer, parece que tudo que vai fazer dá errado, sabe? A pessoa planejou uma coisa, acontece outra na vida real, e aquilo vai desgastando ela, desgastando as pessoas que estão ao redor dela, né? Pode ser até que seja de nós mesmos em alguns momentos, né? Você às vezes fica pensando assim, nossa, né? Sei lá, parece que tudo que eu faço, de algum jeito, às vezes dá errado, né? Os meus planos, né? O que eu tinha planejado. Pois é, existe esse tipo de pessoa também, né? Ao nosso redor. E eu acho até que toda família tem uma, né? Que é uma pessoa dessa, né? Aquele seu parente que tudo é errado na vida dele, né? Parece ter novela assim, né, meu? Você fica só acompanhando, nossa, né? Foi fazer isso agora, vamos ver, né? Vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? Pois é, na minha família também tem, né? Eu acho que em toda família tem sempre essa pessoa, né? Que você olha e às vezes, muitas vezes, você pensa assim, poxa, né? Será que às vezes não é uma falta de sabedoria, às vezes, da própria pessoa? Né? Porque, gente, é muito azar, não é não? Às vezes a gente pensa isso também, das questões da vida, né? Às vezes das más decisões e os frutos, né? Que às vezes as pessoas colhem e não são tão bons, né? Não são tão saudáveis assim, né? Queria te contar uma historinha bem breve que aconteceu na vida real. Inclusive, aconteceu com uma menininha chamada Emily. Essa aí do desenho é a mãe da Emily, tá? Está sendo representada aí por essa moça que está aí no jardim. E você deve estar se perguntando, né, o que tem a ver as duas imagens, um trem, um jardim, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, a cara dela um pouco de susto, né? Pois é, vou te contar essa história. Essa história ela aconteceu realmente, tá? Essa mãe, ela estava em certo dia no seu quintal maravilhoso, seu jardim, né, cuidando ali das suas plantas, né, cuidando ali das suas arvorezinhas, de tudo aquilo que ela com tanto zelo, com tanto carinho, né, cuida já há muito tempo. Você sabe, né? Você que tem aí algum parente que tem um jardim, não é todo mundo que tem um jardim em casa, né? A gente sabe, principalmente hoje em dia, que tem muita gente que mora em prédio, né? Mora em apartamento, você não vai ter um jardim, embora exista aquela horta vertical, né? Que eu acho que dá para fazer em diversos lugares, mas jardim mesmo a gente sabe que é mais propício para alguém que mora em casa. E você sabe, você que conhece aí um pouco disso já na sua vida, sabe que dá muito trabalho. Nem dá muito trabalho, a pessoa tem que ir lá, ela tem que, né, fazer o buraco ali na terra, ela tem que colocar ali a sementinha, ela tem que regar, ela tem que estar ali cuidando, adubando, né, até cuidando contra os parasitas também, né, dependendo da região, né, tem ali os parasitas, as pragas que podem afetar aquela planta, então ela tem que tomar todo um cuidado, ver ali alguma forma de prevenir, né? Enfim, gente, isso dá muito trabalho. A moça estava lá, então, nesse momento, cuidando da sua horta, né, zelando ali pelas plantinhas, quando ela não percebeu que ela tinha deixado a porta aberta, tinha esquecido a porta da casa aberta. E, dentre os seus filhos, ela até tinha um filho mais velho também, mas ela tinha uma filhinha que era menorzinha, né, ali, seu um aninho ali, né, aprendendo a andar ainda, né, aquela situação mais engatinha do que anda em pé,
E essa menininha, ela saiu pela essa porta e ela começou então a engatinhar ali perto da mãe, só que muito silenciosamente, a mãe também preocupada ali com o seu jardim, não notou que a filha tinha escapado, né? E aquela criança então começa a andar, né, a perambular ali pelo jardim, e de repente ela passa do jardim. E essa mãe não viu, né, não percebeu. Essa criança então atravessa a rua, olha só o perigo, né? Atravessa a rua. E assim, essa moça, ela morava muito perto da linha de um trem, mas muito perto mesmo, gente, muito perto. Eu sei até que aqui em Curitiba tem, né, alguns, né, porque eu dou estudo bíblico para uma família, por exemplo, que vira e mexe eu escuto ali o trem passando, né? Então, imagine você morando perto, né, do trem, né? E era o caso dessa mulher. Então, essa nenenzinha, ela começa a chegar próximo da linha do trem, e justamente naquele horário, era o horário que sempre passava o trem, galera. Agora pense na situação, o trem está chegando, a criança está próxima da linha, né, próxima ali de ter uma colisão com esse trem, e você sabe que o trem, ele assim, não é um objeto muito leve, né, cá entre nós são toneladas e mais toneladas, e se para frear um carro quando você está em alta velocidade, que eu acho que não é o caso do trem mesmo, o trem não estaria em tão alta velocidade assim, mas para frear um carro você já leva alguns bons segundos, imagine para frear ali aproximadamente 6.200 toneladas. Então, assim, não é um negócio rápido. É algo que acontece em algum tempo, né? Se bobear, tem alguns minutos. Então, quando o maquinista percebeu que tinha um objeto ali próximo da linha, a primeira coisa foi ele acionar o freio. Mas até frear totalmente, né, o trem, leva-se um determinado tempo. Então, gente, conforme foi chegando perto, ali a pessoa ali que estava ali né, na cabine lá do trem, o maquinista, ele percebeu, e esse trem era de carga, tá? Não era de pessoas, ele percebeu que era uma criança e não um objeto qualquer. Então ele teve que tomar uma atitude muito rápida, assim, porque ele pensou, gente, esse trem não vai parar a tempo. E aí ele pensou, o que eu vou fazer para essa criança não morrer, né? E isso em milésimos de segundo. E ele tomou uma atitude muito heróica. Ele pensou assim, gente, eu vou ter que colidir com essa criança. Porque como o vagão dele é o primeiro, né, ele está muito próximo ali já da ponta do trem, né? Ali já do para-choque do trem, como a gente possa dizer, né? Ele pensou, gente, eu vou ter que pular, eu vou ter que dar um jeito de tentar afastar essa criança. E foi o que ele fez. Ele pulou na hora que estava chegando perto da criança e aí ele trombou com a criança ali e rolaram os dois ali, só que para fora da linha do trem, graças a Deus. A criança, claro, teve seus hematomas, mas não morreu, graças a Deus. Ela só teve alguns ferimentos ali na cabeça e tudo mais, mas tudo tranquilo. E aí depois essa mãe, ela agradeceu imensamente esse ato heróico, né, desse maquinista. Mas veja só, né, em uma situação, por que eu estou te contando essa história? Em uma situação, a gente tem ambas decisões sendo tomadas, né? Decisões assertivas, decisões certas ali, né? Escolhas certas sendo tomadas, né? Como foi a do maquinista. E também escolhas erradas, que foi a da mãe ter deixado a porta aberta, né? Escancarada, não se preocupou naquele momento com a criança. Né? Nem chegou a pensar nessa hipótese, na verdade, né? Mas olha só como a nossa vida ela é frágil, né? Em uma mesma situação, uma mesma circunstância, você tem decisões que podem ser boas e podem ser péssimas, né? Em um momento curto de tempo. Agora, veja só, né? Péssimas escolhas, na sua e na minha vida, elas trazem resultados. Resultados que, às vezes, vão gerar em nós frustração, né, vão às vezes gerar em nós muitos problemas, até porque as más escolhas vão trazer também suas consequências, né, negativas lá no futuro, das quais você vai se arrepender às vezes. Então, eu trouxe só algum exemplo aqui, ó, para vocês que estão aí nessa fase de escolhas, quanto à sua profissão, né, quanto àquilo que você vai realizar no futuro, na sua vida. Muitas vezes, más escolhas também do que a gente quer fazer da nossa vida, vão trazer mais escolhas para a sua faculdade,
né, para o seu futuro aí, para a sua profissão. Então, às vezes, hoje pode parecer uma boa escolha, né? Por isso que a Bíblia fala assim, que o coração do homem é enganoso. Porque hoje, às vezes, a gente pode estar pensando numa escolha que para você é perfeita. Mas o futuro vai mostrar os frutos dessa escolha, né? E às vezes pode ser que você tenha surpresas negativas. Portanto, galera, antes de você tomar essas decisões tão sérias na sua vida, que é o seu trabalho, ou seja, aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, todos os dias da sua vida, peça a opinião de Deus. Nunca é demais perguntar a opinião de Deus, sabe, para a sua vida. Eu confesso que se eu não tivesse perguntado para Deus o que Ele queria da minha vida, eu nunca estaria aqui. Nunca, nunca, nunca pensei nisso. Eu estaria bem em outra realidade totalmente distinta, totalmente diferente. Hoje eu enxergo que o melhor foi ter escutado a voz de Deus. Mas, e se eu não tivesse escutado? Como seria a minha vida? Lá, né? Agora, como estaria a minha vida? Será que estaria do jeito que eu imaginava para mim mesmo? Né? Da forma que eu gostaria que estivesse? Então, pense nisso. Né? Casamentos aí, ó, hoje em dia, muitos relacionamentos dão errado. Muitas famílias sofrem com isso, por quê? Por más escolhas. Fruto de péssimas escolhas, de más decisões. Decisões, às vezes, que a gente toma sem perguntar para Deus. Às vezes a gente quer, né, fazer as coisas sozinho, porque a gente quer que seja do nosso gosto, do nosso jeito. Entenda que o seu coração é enganoso, a Bíblia já diz. Ou seja, o que você pensa hoje pode não ser a sua realidade amanhã. Aquilo que você enxerga nas pessoas hoje, no caso, os relacionamentos humanos, pode não ser o que a pessoa vai se tornar amanhã. Portanto, qual é a sua segurança? É a voz de Deus, na minha opinião. A voz de Deus é que tem que pautar tanto a nossa vida no futuro, quanto a pessoa que você quer passar o resto da vida com ela. Porque hoje pode ser mil maravilhas, amanhã pode mudar tudo. O ser humano muda a cada dia, na verdade. Quem sabe o futuro? Deus. Então, né, vamos nos achegar a Ele. E isso tudo, galera, essas péssimas escolhas, más decisões, decisões que não são sábias, vão trazendo infelicidade. E a pessoa começa a ter uma vida triste, né? E sabe, às vezes a gente toma as decisões sim, né? Todo ser humano já tomou. Inclusive, você não está sozinho, tá? E às vezes a gente pensa assim, nossa, meu, parece que as coisas só dão errado comigo, né? Às vezes parece que só eu tenho azar, né? Gente, todo ser humano passa por escolhas erradas na vida. O problema é a pessoa que só faz isso, né? Vez ou outra, você sempre vai enfrentar isso. Agora, tem gente que parece que é toda semana, né? Ela não para de fazer decisões erradas, né? De tomar atitudes erradas para a vida dela mesma. Então, está se tornando inimigo dela mesma. Né? E é por isso que é sábio aquela frase que diz, né, que o nosso maior inimigo não são os nossos concorrentes, né? Essa frase eu marquei muito na época de vestibular, né? Não são os nossos concorrentes. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Primeiro exemplo aí, ó, para você perceber, ó, como que você não está sozinho quando você às vezes toma decisões erradas, tá? Abraão. Vamos dar uma olhada o que aconteceu com Abraão, certo? Lá em Gênesis, tá? No capítulo 12. Vou pegar aqui para vocês, ó. Gênesis 12, gente, Abraão tomou uma decisão baita errada, sabe? Nossa, e ele colheu frutos muito amargos dessa decisão errada dele. Olha só, Gênesis 12, verso 10, ó. Ora, havia fome naquela terra em que Abraão estava, né? Abraão, pois, desceu para o Egito. Pensa, né, gente? Se na época eles sobreviviam, né, da agricultura, e eles estavam passando fome, ou seja, estava tendo uma seca muito grande, né? Igual a gente está vivendo agora, né? Uma seca, né? Parece que não chove nunca. Pois é. Mas para aquela época era pior ainda. Então, assim, ou a pessoa se mudava, ou ela morria de fome. Então, ele foi para o Egito, porque lá não estava tendo fome na terra. E olha só, versículo 11, ó. Quando ele estava lá, prestes a entrar no Egito, ele falou a Sarai, a sua esposa: Ora, bem sei que és uma mulher muito formosa à vista, ou seja, ela era muito bonita. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão:
essa é a mulher dele, e me matarão a mim para ficarem contigo, né? Então, ele pediu para ela assim, ó, fala que você é minha irmã, para que por tua causa eles não tirem a minha vida, né? E aconteceu que entrando Abraão no Egito, a Bíblia vai descrevendo aqui, ó, realmente os egípcios viram que ela era muito linda, a esposa dele. E até o faraó ficou interessado na mulher dele. E, gente, o faraó tratou Abraão, que achava, na verdade, na época, né, que era o irmão dela, muito bem. Inclusive, começou a dar um monte de presente para ele. E, cara, aí que tá o erro, né, da história, né? Meu, não tem como você sustentar uma mentira, entendeu? Por tanto tempo. Gente, Abraão ficou com medo. O pai da fé, naquele momento, não teve fé. Olha só que profundo. Ele ficou com medo, né? Ele ficou desesperado e a opção dele foi mentir. A opção dele foi confiar nele mesmo. E ele arrumar uma situação para que ele se sentisse confortável. E nisso, então, ele mente. Ao invés de confiar em Deus, naquele momento ele confiou nele mesmo. Olha só como isso é parecido comigo com você, né? A gente é muito assim, a gente é muito desse jeito. E olha só a situação. O faraó começa a dar presente para ele, a dar dotes para ele. Olha só, meu, não estava percebendo? O cara estava gostando da mulher dele, estava presenteando ele à toa? Óbvio que não. Estava quase que comprando já, né, a esposa dele ali, dando dote, né, da esposa dele. E Abraão não faz nada, tanto é que Deus é que tem que intervir no meio da história aí para salvar a pele da esposa de Abraão. Senão ele tinha perdido a esposa dele. Né? Foi deixando, quando vai ver, meu querido, o faraó já tinha pegado para ele a esposa dele. Então, olha só que situação, né? Aconteceu também na vida de Abraão. Abraão também falhou. Olha só Moisés, uma atitude errada aí, né? Uma decisão, né, complicada que Moisés passou. Tanto é que peguei aqui um resumo para você, a gente não precisa ler. Tá aqui nesse videozinho, um resumo dessa atitude errada que ele tomou na vida. Ontem à noite, os deuses me concederam uma visão. Não vou apenas restaurar este templo. Vou torná-lo maior e mais suntuoso do que qualquer monumento no Alto ou no Baixo Egito. Moisés! Está vendo? O destino transformou nossa travessura em uma grande oportunidade. Levanta, velho! Sei que papai ficará feliz com o que você e eu... Força nessas costas! Mais rápido! E isso é apenas o começo. Um portal se abrirá para uma cidade totalmente nova de mármore branco, mais ofuscante que o sol. E aqui, uma estátua de Apis. Eu disse rápido! Entre dois salões com colunas. Pai! Alguém tem que impedir isso! Não há nada que possamos fazer. Vamos elevar o teto aqui. A parede toda será entalhada. Pare! Pare! Deixe em paz o ancião! Moisés! Pare! Saiam da frente! Saiam! Quem fez isso? Olha! Foi ele! Moisés! O que está acontecendo? Moisés! Moisés! Moisés!
Deixa eu ir! Não, espere! Viu o que aconteceu? Acabo de matar um homem. Podemos dar um jeito nisso? Eu farei de conta que não aconteceu. Nada do que disser mudará o que eu fiz. Eu sou o Egito, a estrela da manhã e da noite. Se eu disser que é noite, está decidido. Você será o que eu disser que é. E eu digo que é inocente. O que diz não importa. Não está entendendo. Não posso mais ficar aqui. Moisés! Não! O que eu pensei ser verdadeiro é tudo mentira. Não sou quem pensa que sou. O que está querendo dizer? Pergunte ao homem que um dia eu chamei de pai. Por favor. Moisés. Adeus, irmão. Moisés! Tá aí, gente. Essa é só uma reprodução aí, né, de um desenho aí que tenta demonstrar o que aconteceu na história de Moisés. É claro que a parte ali da morte, né, do egípcio, ela é descrita ali de uma forma como se fosse um acidente, mas a Bíblia descreve que ele realmente matou um homem. A gente não sabe como que foi isso, se foi uma luta, assim, enfim, né? Eles estavam brigando, ele matou o cara, como é que foi? Mas ele realmente assassinou uma pessoa para defender outra. E assim, por isso que ele fala ali, né? Olha, eu não sou quem você pensa que eu sou, porque ele já estava numa crise de identidade muito grande também, né? Moisés estava passando por um momento de uma crise de identidade muito ferrenha, porque ele não era um egípcio, ele era um hebreu. Na cabeça dele, gente, ele era aquilo que a mãe dele, biológica, ensinou ele. E, na verdade, a religião dele era diferente da religião do Egito. O Egito era um país politeísta, adorava a deuses, a ídolos. Moisés não, ele aprendeu até ali uns 10 anos de idade, por aí, com a mãe dele, de que existe apenas um Deus. E então, Moisés ele não se sentia confortável também naquela situação, tanto é que a Bíblia descreve, né? Moisés, ele abriu mão de todas as glórias do Egito, inclusive ele estava sendo preparado junto com o irmão dele aí, ó, né, para ser um faraó futuramente, para ser o cara mais poderoso do mundo na época. Mas assim, a Bíblia descreve de que ele abriu mão de toda a riqueza, toda a glória do Egito, porque ele entendeu que mais valia sofrer junto ao povo de Deus e ter uma herança que é eterna, que é a vida eterna, do que ganhar coisas nessa terra. Então, assim, Moisés, ele foi mais um exemplo de um homem que não era 100% perfeito. Ele teve os seus defeitos, ele teve as suas faltas, as suas decisões erradas, tanto é que ele toma essa decisão errada naquele momento, ele acaba assassinando esse homem, depois se arrepende, é claro, foge, né? Enfim, vocês conhecem bem a história de Moisés. Davi também, galera. Davi, né? Aqui vou só resumir para vocês aqui o que está dizendo em 2 Samuel 11, né? Vai contar ali de quando Davi ele estava em um momento em que todo o reino tinha saído para a guerra, né? Toda a cidade tinha saído para a guerra, né? Os outros reis tinham saído para a guerra e era para ele também ter ido para a guerra. Porém, Davi decidiu ficar naquela ocasião. Foi as primeiras vezes que você acha a Bíblia relatando que era um período de guerra e Davi tinha decidido não ir à guerra. Porque, guerra era algo muito nato, assim, de Davi, né? Ele foi reconhecido, inclusive, na história por causa das guerras, né? Desde quando ele mata o Golias e a vida dele começa a mudar, ele se torna um dos caras mais mestres, assim, das artes da guerra, né? De poder comandar os exércitos e tudo mais. Então, isso era algo que ele gostava demais. Mas nessa ociosidade dele ter ficado em casa sem nada para fazer, no reino, no palácio, é o momento em que ele adultera com Batseba, né? Praticamente ele força ela, né? Enfim, né? A estar com ele, porque ela era esposa de um outro homem, e daí você tem aquela história, aquele relato de que vai chegar um profeta, vai falar para ele assim, cara, o que você fez, né? Na verdade, o profeta chega e conta uma historinha para ele, né? Olha, né? Havia um homem, né? Que tinha só uma ovelha, né? Como se fosse, né? E havia o outro que tinha, né?
ali um rebanho todo. E aí foram lá e roubaram a única que esse homem tinha. E aí ele fica irado, né? Daí o cara fala assim, pois é, você foi esse homem. Você roubou a esposa do teu soldado, né? Era a única que ele tinha. Né? Você tirou tudo que ele tinha e até depois, né, colocou ele na frente da batalha para ele morrer, né? Então veja, até os homens da Bíblia também já cometeram erros, também já tomaram decisões erradas, tanto é que depois disso Davi fica acabado, porque é como se os olhos dele tivessem sido abertos, por tanto que ele estava longe de Deus naquela ocasião, e ele se arrepende, e ele fica dias sem comer, sem ter... Vixe, ele fica numa depressão terrível também, o tamanho do pecado que ele cometeu foi muito grande, mas o tamanho do arrependimento dele também foi muito grande, Deus perdoou ele depois disso. Mas, gente, nós não estamos sozinhos, né? Todavia, a má notícia para nós é que até os homens de Deus também já erraram. Né? Ou seja, até os personagens que a gente mais admira na Bíblia também já falharam. Isso significa que nós também iremos falhar. Nós também iremos errar de vez em quando. Só que existe um porém nisso aqui tudo. Qual que é o porém? O porém é a gente saber ouvir a voz de Deus. Né? E até vou te dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu comigo. Não sei se eu já contei para vocês dessa situação, mas em um momento em que eu estava afastado de Deus. Nossa vida é muito assim, né? A gente é como se tivesse uma montanha russa, né? Você já percebeu? Tem momentos que a gente está lá em cima, tem momentos que a gente está lá embaixo. E esse era o momento que eu estava lá embaixo, eu estava mal, eu estava bem mal com Deus também, meu relacionamento com Deus. E eu estava gastando todo o meu tempo, assim, livre, para fazer coisas do meu interesse. Né? Na época eu estava muito viciado em basquete, na vida real e nos jogos, estava jogando 2K na época, né? Que são os jogos lá da NBA. E assim, tanto no videogame quanto na vida real, eu estava assim, gastando meu tempo livre com essas coisas. E na época eu estava fazendo cursinho também, então eu não tinha muito tempo, mas o tempo que eu tinha eu estava gastando com outras coisas e não com as coisas de Deus. E aquilo começou a me fazer mal. E tinha um domingo que eu estava indo jogar, pessoalmente, né? Tava indo jogar com o pessoal lá da minha cidade na época. E todo domingo eles se reuniam, na verdade, lá numa quadra lá pra gente jogar, né? Pessoas diversas, né? Daí a gente montava vários times, assim. E assim, naquele domingo, eu lembro que eu não tinha levado o celular, porque eu tinha ficado preocupado, né? Vai que, né? Acontece alguma coisa, né? E tal, eu tinha que ir a pé até lá, mas era perto de casa, então eu pensei, nem vou levar o celular, né? E eu fui, e logo começou o jogo, assim, eu lembro que eu torci o pé, fui voltar para defender e eu virei o tornozelo, assim, mas eu virei com tudo, assim. E aí, quando eu caí, eu já lembro que eu caí orando já, assim, falei, nossa, Senhor proteja meu pé, né? Porque alguns anos atrás eu também tinha feito isso no outro pé, e eu tinha rompido parcialmente o tendão, então demorei quase um ano para recuperar, assim. E aí eu também caí já orando, assim, falei, nossa, que não tinha acontecido nada de grave, sabe? E, assim, acabou o jogo pra mim, tinha acabado de começar e acabou de terminar também. Aí o pessoal lá me emprestou gelo que a gente tinha, né, pra tomar água, assim, aquelas garrafas PET de 2 litros, tudo congelado. Coloquei no meu pé, mas não deu jeito não, tive que voltar pra casa, né. E agora, né, como é que eu ia voltar pra casa se eu não conseguia nem colocar o pé no chão, né? Tava de um pé só, a pé, demorava uns 10 minutos em média, assim, pra eu chegar em casa andando. E eu falei, né, nossa, tem que ir, né, não tem jeito não. E a quadra, ela era inclusive num lugar baixo, então tinha uma escadaria imensa para subir, e eu fui subindo de um pé só, e fui andando, e aí nisso eu pensei assim, nossa, né? Bem que, daí eu orei assim a Deus, falei assim na minha cabeça, nossa Senhor, bem que podia me dar uma força hoje, né? O negócio tá tenso, né? Eu bem que podia, sei lá, passar uma pessoa conhecida aqui de carro, né? Enfim, eu bem que podia me dar uma carona hoje, né? Pensei comigo, né? Vai que, né? Parece um carro aqui próximo, me vê nessa situação e é de alguém que me conhece, né? Podia dar uma carona tão pertinho de casa. E, gente, não é que aconteceu mesmo? Eu tava lá andando assim e de repente passou um carro, ele fez a rotatória, ele foi pra frente e tinha uma entradinha assim que você podia fazer o retorno, sabe? Quando aquele carro foi pra rotatória, eu ouvi uma voz na minha cabeça que falou assim: tá vendo aquele carro? Aquele carro vai voltar e vai parar em você. E eu fiquei prestando atenção naquele carro, né? Porque
né? Eu não sabia que era a voz de Deus até o momento. Eu achei que talvez seria minha mente pensando, né? No meu pedido, né? Que eu tinha feito para Deus, né? Não é que o carro fez a rotatória, ele foi para frente, ele fez o retorno, ele voltou e parou em mim. E aí eram pessoas que, assim, eu não conhecia, assim, não lembrava, né, de conhecer, mas estavam preocupadas com o meu pé. E era um casal, na verdade, né, um casal, assim, marido e mulher. E, assim, com aparência bem gente boa mesmo. E aí eu pensei, não, a primeira coisa, nossa, não vou pegar carona com o estranho, né? Mas eles estavam preocupados genuinamente com o meu pé. Eles falaram assim, cara, o que aconteceu com o teu pé aí? Você tá precisando de alguma ajuda? Você precisa que a gente te leve no hospital? O que aconteceu? Né? A gente viu você mancando aí, a gente ficou preocupado contigo, né? A gente não sabe para onde é que você tá indo, se você tá indo pro hospital, e o hospital era perto ali também, né? Então, eu falei assim, não, gente, tudo bem, tudo mais. Eu falei, não, só foi uma luxação. Ele falou assim, não, eu entendo, eu também sempre tô jogando, né? E ele me ofereceu para me levar até em casa, porque era ali do lado mesmo. E daí eu só aceitei por causa que eu tinha feito essa oração, sabe? Senão eu não teria entrado no carro, não. Mas assim, gente, foi tão legal, porque quando eu cheguei em casa, eu pensei assim, cara, olha só como Deus é bondoso, né? Ele cuida da gente, mesmo quando a gente tá mal, às vezes, né? Mal com ele. E aquilo foi uma lição para mim, assim, sabe? De que Deus, ele ama muito a gente, sabe? Ele se preocupa com os detalhes da nossa vida. E aquilo me deu forças para eu voltar a ter um relacionamento bom com Deus, sabe? Aquilo realmente fez a diferença para mim, escutar mais a voz de Deus. Só que, sabe, como é que a gente escuta melhor a voz de Deus? Né? Porque às vezes Deus ele vai falar com a gente, mesmo a gente não estando bem com ele. Mas normalmente, quanto mais afastados a gente fica de Deus, menos a gente vai escutando, né, a voz dele. Só que, olha, Filipenses 4 vai dizer assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E sabe, fiquei pensando nesse texto e trouxe para mim e para a sua vida. Sabe, se a gente aplicar isso daí na nossa história, tudo que é verdadeiro, vamos lá, tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Né? Às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa que não é verdadeira. Vou te dar um exemplo, né? Hoje em dia a gente gasta muito tempo, às vezes, com plataformas de streaming, né? A gente gasta tempo aí com Netflix, às vezes com, enfim, né? Diversas aí possibilidades que a gente tem de ficar, às vezes, na frente do nosso celular, assistindo as séries, assistindo filme, assistindo até o próprio YouTube, às vezes pode ser uma distração muito forte, né? Só que olha só, né? Às vezes a gente está perdendo tempo com essa realidade paralela de universo, né? Que é o quê? Os filmes, né? As séries, os jogos, tudo isso é uma coisa que o ser humano criou. Tipo assim, é legal, é da hora, é legal, é massa. Eu gosto também de, às vezes, gastar um tempinho com essas coisas, porque, poxa, te faz bem naquele momento, né? Mas assim, gente, o excesso nisso daqui vai tirar todo o teu tempo para Deus e vai fazer você estar gastando o teu tempo da tua vida em coisas que são uma outra realidade, cara. Sabe? Isso daqui não existe na vida real, sabe? As séries, os filmes são feitos para vender. Os jogos também. A função deles é lucrar. Lucrar conosco, que passamos tempo com isso. Por quê? Porque é uma diversão, mas é uma diversão que gera um lucro absurdo. Né? Movimenta um mercado financeiro trilionário. Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. Será que estou gastando meu tempo com aquilo que é útil para a minha vida, com aquilo que é, né, coisas boas, ou só com coisas que são uma outra realidade, né? Uma coisa que não vai me agregar em muita coisa na minha vida. Olha só, tudo que é honesto, né? E já entrando nesse mesmo viés, às vezes a galera tá perdendo tanto tempo, às vezes com novela, né? Com questões ali de ficar assistindo televisão demais. Gente, tudo aquilo ali, né? Novela e tudo mais, são coisas inventadas, são coisas que são inventadas para lucrar, para gerar dinheiro. Então, assim, não são coisas verdadeiras. E até outra questão também. São coisas, são plataformas ali que você está se utilizando para ter seu divertimento, que vão te ensinar muita desonestidade, muita coisa que é errada. Se você observar como que funcionam essas novelas, você vai ver que ali dentro você tem várias coisas ruins acontecendo. E é por isso que tem audiência, porque o ser humano gosta de pecado.
Se não tiver uma traição, se não tiver, entendeu, problema de relacionamento ali, brigas, conflitos, né, pessoa uma querendo matar a outra, tudo mais, a audiência vai para o espaço, não existe audiência. Então, assim, gente, olha só, será que a gente tem gastado o tempo nosso com essas coisas? Né? E outra coisa ele também, né? Às vezes a gente está gastando tempo demais falando das outras pessoas também, né? E falando aquilo que a gente nem sabe, aquilo que nem é honesto da nossa parte, né? Então vamos gastar tempo com aquilo que é verdadeiro. Tudo que é puro, né? Que é o texto bíblico dizia. Será mesmo que a gente tem gastado tempo com aquilo que é puro? Você sabe, você e eu sabemos que hoje em dia a coisa mais fácil do planeta é você entrar no seu smartphone, é você entrar em qualquer navegador e apertar ali a navegação sem deixar rastros, que é aquela navegação anônima. E ali então você pode ter um universo paralelo de impurezas passando diante dos seus olhos, né? E você sabe que eu estou falando da pornografia, eu estou falando de quando você às vezes aí toma uma decisão errada quanto à sua pureza, quanto à pureza que Deus quer que você tenha no seu coração, na sua mente, né? E às vezes pode ser até no próprio YouTube, você coloca ali para ninguém rastrear aquelas coisas que você está pesquisando. Para que isso? Por que disso? Por que de tornar anônimo? Normalmente é porque algo de bom não tem ali, né? Então, vamos prestar atenção quanto a isso, gente. A Bíblia mesmo descreve. A nossa vida precisa ser gasta com aquilo que é saudável, com aquilo que é puro. Essas questões aí de ficar, né, navegando anonimamente, e você sabe bem o que eu estou falando, vai te gerar muitas consequências lá no futuro da tua vida. Vai te gerar problemas no teu casamento, vai te gerar situações adversas aí para você amanhã. Então tome cuidado com isso também. Tudo que é justo, tá certo? Hoje em dia a gente está com muita fake news rolando, principalmente nessa época de pandemia, né? Então vamos tomar cuidado com as notícias que a gente escuta também, né? Muitas vezes são tantas notícias negativas, gente, e que não promovem a justiça, sabe? Às vezes a televisão, as notícias só geram ibope naquilo que é negativo para o ser humano. Porque falar de coisa ruim dá ibope, cara. Então, assim, vamos tomar cuidado também com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente compartilha. Vamos promover mais justiça, sabe? Vamos promover coisas boas e não coisas ruins. Tudo que tem boa fama, né? Às vezes a gente está tão acostumado a escutar tantas músicas, a ter tantas amizades, e assim, gente, até nas músicas a gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes você está escutando coisas que estão colocando no teu inconsciente informações que vão te gerar muitos problemas lá na frente, sabe? Hoje em dia a gente tem tanta música negativa, cara. Música que degrine totalmente a imagem da mulher, sabe? Você quer mesmo, no dia de amanhã, tratar a tua esposa como objeto? Então escuta esses funk da vida aí. Né? Você quer ser tratada como objeto descartável, sem o valor que Deus te deu? Então tá bom. Vamos escutar então essas porcarias que existem por aí. Mas assim, vamos tomar cuidado, gente, porque isso tudo vai repercutir na nossa cosmovisão de mundo e nas nossas decisões da nossa vida no amanhã. Às vezes você vai fazer um casamento errado por tanta música negativa que você ficou escutando. E às vezes você nem é do tipo de escutar funk, essas coisas, mas, gente, dependendo daquilo que a gente escuta, pode te deixar depressivo, entendeu? Tanto é que na faculdade de música existe a psicologia da música, que é uma área que hoje em dia é muito atuada, é muito assim, é muito explorada justamente por filmes, por youtubers, por todo mundo que gera lucro com o seu vídeo, com a sua música, porque existe toda uma psicologia por detrás da música. A música te faz sentir sensações e te faz tomar atitudes também. E as tuas amizades, galera, vamos focar em ter boas amizades, porque tudo aquilo que é de boa fama vai, consequentemente, te ajudar a tomar boas atitudes na sua vida. Era isso que eu tinha para passar para você, então pense nisso, galera. A Bíblia descreve, nisso pensai, em todas essas coisas, coisas boas, de boa fama, coisas puras, coisas verdadeiras, coisas honestas. Fique com essa informação na sua cabeça hoje, com essa dica para você hoje. Eu queria orar por vocês nesse momento, para a gente fechar a nossa aulinha, tá bom?
Então, vamos juntos aqui orar. Santo Deus, amado Pai, estivemos aqui, meu Deus, pensando um pouco sobre as atitudes que a gente toma, as decisões que podem ser boas ou péssimas na nossa vida. E, Pai, amanhã a gente pode estar colhendo muitos frutos, tanto bons frutos por atitudes boas, decisões boas, mas frutos muito negativos também quando a gente toma atitudes erradas, decisões erradas. Então, Pai, que o Senhor nos ajude. A Tua palavra ela nos dá vários conselhos, que a gente possa seguir esses conselhos também, meu Deus, e termos aí uma vida melhor no nosso amanhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.